Pedimos aos irmãos que possuam o celular, por favor, coloquem nossas pessoas no inteiro, para que nós não tenhamos nenhuma interrupção no nosso estudo. Para dar início ao nosso estudo, vamos agora ouvir uma música, que concluir nossa irmã Fátima contra a voz do mesmo lançamento. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez nesta casa, pedindo a Ti que Tu possas envolver a cada um de nós que aqui está, que o Seu amor possa se fazer presente neste ambiente, chegando agora a cada coração e a cada mente. Que possamos, Senhor, estar em sintonia com esta casa, com os amigos que aqui trabalham no plano espiritual. Pedimos a Ti também que possas envolver a nossa irmã Rosângela, expositora da noite, que o Seu amor se faça presente em nossos corações. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Agora, sem mais, vamos passar ao estudo da noite com a nossa irmã Rosângela Leite de Souza, que é uma trabalhadora da nossa instituição, a nossa irmã. Nós estamos dando continuidade ao mês do Dia do Espírito. Nós trabalharemos hoje no nosso lar, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier. Passamos agora a palavra à nossa irmã Rosângela. Queridos irmãos, muita paz a todos.
Que o amor do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Nosso Lar é o livro que nós vamos trazer uma leve explanação sobre ele. Vamos trazer pedacinhos, temperinhos dele. Eu digo tempero porque a ideia é que a gente vá à fonte, né? Quem ainda não leu. Alguém aqui já leu? Quem já leu Nosso Lar? Então, quem já leu, lê de novo, porque cada leitura é um mergulho onde você reaprende. Você acha até que André Luiz escreveu aquilo de novo. Não, ele botou mais um capítulo aqui porque eu li isso e eu não me lembro. É maravilhoso. Cada vez que nós lemos, nós retemos mais conhecimento, vamos mais profundamente nessa leitura. Pessoalmente, eu li Nosso Lar 3 vezes. A primeira vez, eu ainda não era espírita. Então, o parecer que eu tive dele foi ótimo. Que livro maravilhoso de ficção científica. Eu lia de tudo, né? De tudo um pouco, livros religiosos, livros de ficção, romance. Então, eu achei ele extraordinário, o livro de ficção científica. Depois, quando eu conheci a doutrina espírita, entrei no ESG, e aí nós fomos fazendo as leituras, e aí ele chegou a mim de novo, todo se querendo. Falei, esse livro está querendo que eu leia ele. Aí li, ganhei e li. E aí já é outro olhar, já é um novo, parece que está lendo um outro livro, né? E assim aconteceu de novo na terceira, e agora, durante a pandemia, eu optei por estudar junto, né, pela internet, com o pessoal da FEB, que faz o estudo de alguns livros, e aí eu peguei para fazer o estudo do Nosso Lar e do livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, tem aí uns 2 anos que eu peguei, eu estou no primeiro capítulo. Porque toda vez que a gente começa, para por algum motivo, aí eu estou exatamente, tem a introdução e o primeiro capítulo, e é aí que eu estou há 2 anos. Né? E volto, leio de novo, estou quase decorando a introdução. Mas esse é outro livro, vamos falar do Nosso Lar. Nosso Lar é uma obra extraordinária. Ela é extraordinária hoje, agora, se você pegar ela, você vai se encantar, você vai se surpreender. Mas essa obra, ela foi construída, começou a ser construída por André Luiz quando ele estava recebendo os ensinamentos carinhosamente no Nosso Lar, depois dele ter sido atendido. E aí, quando ele vai se recuperando, ele tem uma visão e um talento extraordinário para descrever o que ele sente e o que ele vê. E aí você sente, lendo a obra, você sente o que ele vê. Quando ele descreve medo, uma sensação de medo, você se retrai, você sente o teu coração descompassar. E quando ele respira, quando ele descreve a respiração, quando ele chega até a janela e respira profundamente, quando ele sente o sol tocar a pele dele, você se sente tomando um banhinho de sol das 8 da manhã, aquele primeiro, aquele levinho. E dentro desse contexto, Nosso Lar, ele atravessa como um bom livro, um livro de qualidade, um livro da doutrina espírita, um livro embasado na doutrina. Você está estudando o Nosso Lar, você está lendo e você está estudando o livro dos espíritos, você está estudando o livro dos médiuns, você passa pela Gênese e você nem sente que já está estudando o Pentateuco kardeciano, a doutrina espírita. Você já começou a estudar e você não sente, por causa dessa extraordinária habilidade que André Luiz tem para passar tudo isso. E na introdução, a introdução de André, é um livro que tem 2 introduções.
tem o parecer de Emmanuel, que é quem faz quem compila, quem faz a revisão do texto de André Luiz, e o próprio André Luiz. E aí ele já começa nos trazendo uma informação muito importante, que é quando ele descreve que é médico na Terra, que é casado, que teve 3 filhos. Essas informações, assim como outras, elas estão misturadas. Elas são uma mistura da última encarnação, em que ele foi médico, e de encarnações anteriores. Ele faz uma mistura. E aí, na introdução, ele explica por que ele precisou fazer isso. Tomar um nome, né, um outro nome, e misturar essas informações. Porque na sua última encarnação, quando ele foi recebido em nosso lar, ele foi um homem muito conhecido na Terra. E a sua família, né, seus familiares, quando o livro foi lançado, ele já sabia que ainda teria muitos familiares e que poderiam ficar constrangidos com algumas situações colocadas no livro. Assim como poderia causar a Chico problemas como ele teve com outro autor, né? Receber direitos autorais, essas coisas assim, como problemas da não identificação dele, que ele achou melhor, né, não omitir essa última encarnação dele, por ser um homem extraordinário, uma inteligência fantástica, um médico renovado, médico e pesquisador renovado, muito conhecido. A qualquer momento que cita-se o nome dele, por mais que a gente seja distraído, a gente já sabe quem é. Nossa! E ele também queria, era desejo dele, assim como a orientação espiritual de Emmanuel, que o nome dele não brilhasse mais que as informações que ele ficou incumbido de trazer. E era fácil, se ele dissesse o nome dele de cara, que isso acontecesse, porque ele era muito famoso. Ele é ainda um nome muito famoso, respeitado no círculo de pesquisa, no círculo médico de pesquisa. Então, por conta disso, ele traz na introdução do livro essa explicação de que precisou tomar um nome. Aí tem uma das curiosidades, é que quando ele se aproxima de Chico para iniciarem esse trabalho, que começou muito antes com a preparação da aproximação dele de Chico, levou 750 dias a aproximação dos dois, para que Chico estivesse pronto para receber esse livro, né? E aí ele começa a trazer para nós essas preciosas informações, assim como também é muito importante nós lermos também a introdução de Emmanuel, que traz também informações muito importantes a respeito do livro, que depois nós vamos mergulhando com passos seguros, já entendendo essas questões. Em nenhum momento, a partir de que a gente saiba o nome dele, se você for pesquisar, você não vai achar o nome fulano e as informações do livro não vão bater. Mas é de propósito que elas não vão bater, porque tem aí mais de uma encarnação misturada, ok? Aí eu vou pedir a Fátima para colocar para nós o primeiro momento em que ele desperta num local, no umbral, ok? É bem rapidinho. passa. 1 Coríntios 15, 1 a 15. 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 1 Coríntios 15, 1 a
não tinha mais forças. Todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que devia estar. Me ajude. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda aqui, me ajuda. Vamos levar. Precisamos almoçar esse daqui. Se demora. Vamos. É uma visão bem impactante, né? Mas já desde a primeira descrição de André, nós já começamos a nos elucidar algumas curiosidades que, quando estamos refletindo sobre a vida do outro lado, a gente pensa: será que a gente sente fome, sede? Como se vestem os espíritos? Livro dos Espíritos. Como se vestem? Da onde sai a comida? E ele, logo no início ali, ele fala das questões fisiológicas. Sentia fome, sentia sede, sentia frio. Tinha percepção do local. E eu separei aqui uma das frases que ele fala nesse primeiro capítulo. Nesse daí, quando ele se dá conta. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me fome, todas as fibras. O abatimento progressivo me fazia cair definitivamente em absoluta exaustidão. De quando em quando deparava-me com verdugos, que pareciam agrestes. Filetes de água suja surgiam, plantas estranhas, vocês viram ali, né? Ele comendo mato. O desespero, ele pegava o que tivesse para comer. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva. Até que foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestava as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Vamos dar uma paradinha e atentar a esse detalhe. André Luiz, esse livro ele é da década de 40, ele desencarnou em 39/40. Então a religião dele, né, era religião católica, ele era cristão católico. Mas aqui no livro, depois ele descreve que sempre foi uma coisa superficial, porque a inteligência dele, o orgulho, nunca permitiu que ele mergulhasse nas palavras cristãs, nas palavras de Jesus. Ele nunca mergulhou, sempre ficou na superfície. E enquanto homem inteligente,
Aqueles escritos e aquelas normas batiam com a inteligência dele, ele não aceitava. No que ele não aceitava, ele perguntava, que é uma característica fortíssima de André Luiz, que pergunta o tempo todo. 1 minuto depois que ele abriu o olho, ele já começa a perguntar. Quando ele estiver ali, tomar um copinho d'água, ele já começa. Ele diz, né, abriu o olho, onde eu estou, quem é esse? Sinto-me vivo, mas sei que não estou. Mas durante o sofrimento dele no umbral, ele fala algo que é muito comum e triste de nós ouvirmos. Ele diz, sinto-me vivo, né? Que ele fala aqui das questões das fibras, da sede, mas preferia não estar. Porque qual é a ideia que ele comprou? Se aquilo que a religião passava para ele, sobre Deus, ele não aceitava, qual a ideia que ele abraçou? A mais fácil. Vocês leram, gente, um monte de ler. Nada. O nada. Então aqui ele coloca antes o nada. Porque ele sentia, a mente dele borbulhava naquela angústia, naquele dor, naquele sofrimento. E outro detalhe importante, logo no primeiro capítulo, eu não vou contar o livro todo não, mas esse ponto é importante. Ele é chamado de suicida. Ele está fraquinho, vocês viram, né, gente? Ele não aguenta um gato pelo rabo. Mas quando chamam ele de suicida, ele fica bravo. Ele fica danado da vida. Ele levanta e parte para o braço. Tá aqui, eu não estou inventando não. Ele levanta e parte para cima dos vultos que estão lá, suicida, suicida. Aí ele grita, né? Tira forças, sei lá de onde grita. Suicida não, hein? Perfeito? Não, mas suicida não. Eu passei por 2 cirurgias. Pode deixar. Obrigada. Eu passei por 2 cirurgias, lutei pela minha vida, injeções, sofrimento, lutei até o último. Suicida não. Não vem com essa de suicida não. Mas lá, já no finalzinho, onde a gente vê o momento do resgate, aquela pequena passagem pela religião que a sua mãe veladamente passou, né, que era a tradição das famílias, a missa de domingo, a leitura dos textos. Nesse momento, passa um pouco desapercebido no primeiro momento, mas o que ele descreve ali, quando ele está na lama, comendo mato, é a passagem do filho pródigo, quando está exausto. O filho pródigo lembra que o pai é um pai grandioso, generoso, que na casa do pai ninguém fica daquele jeito, ninguém passa fome, ninguém passa sede. Existe um autor da vida. Se isso aqui existe, ele tirou ali. Se essa lama, se essa escuridão, se esse sofrimento, que ele deu o nome de, né, ele falou que era umbral, mas ele deu o nome de, esqueci, desculpa. Quem desencarna fica sofrendo lá na zona intermediária. Nós conhecemos como umbral, mas ele fala um outro nome ali. Se aquilo existe, existe um Criador também. Ele lembra da religião, ele lembra que existe um autor da vida e que ama, e que se amava a todos. Também vem o Salmo, levemente lembrado aqui, que se alimenta as flores, se veste as flores de extraordinária beleza, se alimenta os pássaros do céu, teria de ter um autor da vida, e ele lembra disso, por mais que ele não acreditasse. É só um toquezinho, que eu pertenço à área de evangelização, né? Educação e evangelização espírita. E é muito comum nós ouvirmos que a religião que eu frequento é boa para mim, mas para os meus filhos, deixa eles escolherem.
Quando eles crescerem, eles decidem. Grande erro. Se eu sou pai e sou mãe, e a minha religião é o Espiritismo, e ela é boa para mim, ela tem que ser boa para os meus. Eu devo passar os meus valores religiosos para os meus filhos. Eu devo. É claro que, mas existe o livre-arbítrio, Rosângela. O livre-arbítrio, ele vai exercer depois de adulto. Aí ele pode escolher outras tantas religiões, pode optar por não ser nada. Mas você já passou os valores. A mãe de André Luiz não passou por esse sofrimento, porque ela não abraçou da religião dela a parte mística, a parte ritualística. Ela abraçou as palavras de amor. Ela não passou pelo umbral. Ela nem mesmo reside em Nosso Lar, que quando a gente lê Nosso Lar, é tão impactante a forma como ele descreve, que você jura de pé junto que está no céu, que aquilo é o céu. Mas depois ele descreve que não é. O Nosso Lar não é a maior, não é a primeira, não é a melhor, não é a mais avançada, é uma das colônias, é uma das moradias que o Espírito é chamado para uma delas. Nosso lar, quando é com a forma como ele descreve, realmente eu quero um cantinho lá. Já até escolhi o lugar. Mas é importante a gente distinguir, assim como o umbral não é inferno, que parece. O umbral não é inferno. Nosso lar também não é o céu. Na realidade, o umbral, quem entrou ali pelaquela porta, passou pelo umbral. Aquela passagem ali entre o quintal e o interior da nossa casa, aquele pedacinho ali. Obrigada, linda. Aquele pedacinho ali é umbral. Ali, aqui, ó, esse pedacinho aqui. É um ponto, é uma passagem, somente uma passagem. No livro nós vamos ver alguns personagens que passam pelo umbral minutos, horas. No livro diz que ele ficou 8 anos. Mas essa questão de tempo e de nome é relativo. Mas é importante a gente perceber que é um momento, é uma criação, tudo aquilo que a gente viu ali é uma criação mental. Eu vou descrever alguns pontos aqui, só que não está na ordem cronológica dos capítulos. Eu vou citar alguns nomes que vocês só vão ver lá no capítulo 28, 30, no capítulo 2. É só uma misturinha, misturei tudo, joguei no caldeirão, mexi, provei, achei bom, tá aqui. Então, durante uma palestra com a veneranda, uma das ministras do Nosso Lar, ela dá uma palestra maravilhosa sobre o pensamento. E ela fala sobre essa questão, que o umbral é uma criação mental. Tudo que a gente vê ali, aquele sofrimento, é do interior da pessoa. É a criação. Aí alguém tem um sofrimento, guarda alguma coisa no coração, um rancor. Ele descreve, ele desencarnou de um problema intestinal, que foi um câncer. Logo depois do resgate que vocês viram, ele já surge todo limpinho, barba feita, maravilhoso, abre os olhos, já vê umas caras simpáticas, sorridentes ao lado dele. Ele é recebido por Clarencio, é um ministro que recebe ele, e pelo enfermeiro Lísias. Há um capítulo sobre todos eles, tá? O fato que chama a atenção é, gente, ministro que a gente conhece vai
ao hospital, vai ao umbral receber uma pessoa? Vai. Como são os cargos de ministro aqui na terra, de governador? São contatos, né? Alguém que conhece alguém, que tem um interesse, que são de interesses, né? No nosso lar, todos os cargos são mérito, são por qualidade moral. São 72 ministros, né? Isso faz parte das curiosidades. Escrevi aqui, ó. O nosso lar tem 72 ministros, divididos em 6 ministérios, a qual é dessa forma que eles chegam lá. A indicação é moral. Tem um governador, uma governadoria e um governador. Desse grupo de 72 ministros e o governador, 2 desses espíritos já estiveram com Jesus e um vai a reuniões na governadoria do planeta resolver assuntos com Jesus. Tal é a qualidade moral desse espírito. É o governador do nosso lar. E o outro espírito é a Venância. Desculpa, a veneranda. A veneranda é um outro espírito que esteve com Jesus. E aí a característica muito interessante, pulsante, de André Luiz é perguntar. Aí eu fui junto. Quando o Clarencio fala, porque a veneranda foi convidada a estar com Jesus e lá conhecer. Aí eu fiquei, ele vai perguntar, vai. Aí eu quero saber o que ela vai falar sobre, porque o governador é a discrição em pessoa. Eu não sou nem André Luiz, identifico com ele vai perguntar, eu sei que vai, e ele perguntou mesmo. Acabou de falar que veneranda conheceu Jesus, aí ele articula a pergunta, aí no momento, quem estava com ele, dizendo, ela não fala sobre o assunto. Ela não fala sobre o assunto. Nem o governador. São discretos, chato, né? Também acho. Aí, deixa eu ler aqui para não me perder. Recebeu o socorro de Clarencio, que é um ministro, e quando ele desperta, ele percebe que as pessoas sabem o nome dele e o tratam como uma certa, André, assim, sabe? André, você é o André, o médico, né? Então ele percebe isso e Clarencio esclarece para ele. Olha, desde que você está lá, finalmente fui atendida. Ele diz, né? Pedi socorro, orei, perdeu as contas de quanto tempo ele orou. Quando ele orou, Clarencio e a turma de socorro já estava lá, trizilhões. Porque o sublime amor, o amor de mãe, o amor que chega primeiro, já rogava por ele, e pediu intercessão a Clarencio. Nas preces dela, ela pediu ela pediu a intercessão, o socorro, a ajuda de Clarencio. Mas equipes de socorro socorreu ele lá, mas só que elas estão lá sempre, mas não com a presença sempre do ministro Clarencio. Foi um ato de amizade, de calor que ele concedeu à mãe. Mas ele estava lá há 1 trilhão de anos. O que afastou o atendimento dele ser rápido foi o orgulho, a raiva, a ira. Porque o que matou ele, foi uma doença, uma infecção intestinal que se tornou um câncer. Câncer devidamente alimentado pela postura dele. Um homem que não fugia de uma briga, que queria estar, quando ele estava com razão, ele não abria a mão dela. Falei assim, eu também sou assim. Senti uma pontadinha aqui no fígado, melhor procurar um médico. É através dessas pitadinhas de informações que nós viajamos junto com o André em nosso lar. Aí ele fala do temperamento dele,
né, que não abria mão de estar com a razão, do orgulho, do distanciamento dele de Deus, da prece, dos bons conselhos maternos, que sempre o cercaram. O socorro para ele e para qualquer um de nós que venhamos a desencarnar e nos encontremos em situação difícil, vai aqui a dica de André Luiz: a oração sincera. Ele descreve aqui: eu orei, não sei por quanto tempo. Ele perdeu a noção de quanto tempo depois de estar com a cara na lama, na profunda exaustão, ele lembrou dos ensinamentos maternos. Mais para frente ainda diz, mas é uma passagem muito curta, que ele também lembrou que a mãe cantava para ele dormir músicas da igreja. Levava ele para colocar para dormir e cantava as canções que ela usava, eram as canções da igreja. E ele veio, por um momento, essas canções. Olha como é importante a evangelização do nosso filho, seja em qual for crença religiosa, qualquer uma. Aqui você se identifica, tá bom, para o seu filho também. Depois ele escolhe. Lembrou da música que a mãe cantava para dormir, lembrou do Criador, lembrou do Salmo. Veio de outra forma, né? Ele traduziu de uma outra forma, mas está aqui. É só ter olhos de ver. Quando a gente lê como ficção científica, passa desapercebido. Quando a gente lê de novo e estuda, aí você vai passo a passo, sem pressa, e aí você vai captando essas mensagens e viajando com ele. Uma das observações que eu coloquei aqui, e não quero esquecer de falar, é sobre os ministérios. É interessante. Esses 6 ministérios são, mostra ali um pouco, nosso lar, aquele palácio maravilhoso, é a governadoria central, ali, é imenso. Nessa época ele recebia 1 milhão de espíritos. Ele é um ponto também de passagem, nosso lar. Os espíritos são recebidos, passam por um tratamento, um momento de reflexão e são preparados para a reencarnação. O nosso lar é uma colônia de regeneração. Já ouviram isso? Regeneração. É onde os espíritos passam, restauram as forças, reequilibram os seus pensamentos, percebem aonde que eles se perderam. André Luiz tem essa lucidez. Ele percebe que ele tinha uma tarefa junto à inteligência extraordinária, né? Um pesquisador fantástico. Mas junto com essa inteligência, o que é que veio junto? A pompa, a circunstância, o orgulho, a bajulação, o meio social alimentando aquilo, foi devidamente alimentado, e ele se distanciou do motivo pelo qual, naquele momento ali, que era para ele usar a inteligência com bondade, com generosidade. E foi aí, nesse distanciamento, na ira, na raiva, nos exageros da alimentação, né? Ele gostava muito de se alimentar bem e muito, e de tudo. Comidas apimentadas, pesadas a qualquer dia, a qualquer hora, banquetes, bebidas também pesadas, o fumo, somou junto com a postura, potencializou e ele desencarnou. E aí, é muito legal, muito legal, que está no mais ou menos no 2º capítulo, não lembro. É quando ele é atendido pelo médico Henrique, deixa eu ver aqui, Henrique Luma.
É o único que tem nome e sobrenome, não sei porquê. O restante é tudo, tem uma intimidade, é Venâncio, Veneranda, não sei. Ele é Henrique Luma, um médico simpático, fofo. Aí chega, abre a porta, entra a claridade no quarto, ele percebe aquele médico simpático com aquele negócio, esqueci o nome, aí escuta o pulmão dele, ih, tá ruim, tá complicado aqui. Aí vai fazer um raio-x, observa André e fala assim, puxa vida, olha o que ele vai falar. Olha o que tira o André Luiz do sério. Ah, que pena que você tenha chegado aqui como suicida. Falou a palavra gente, mas dá uma quentura no André Luiz ser chamado de suicida, que ele esquece que o médico é fofinho e simpático. Ele cora, ele diz, aí eu coro, mas esse corar não é de vergonha. Alô, quem conhece a raiva sabe do que ele corou. Ficou troncho de raiva. Estava muito fraco, porque se ele tivesse um pouquinho mais forte, ele partia de novo para cima, gente. Mas aí Henrique dá aquela olhada e passa. Pois é, né? Excessos na alimentação. Vê tudo ali, ele não fala não. Está escrito. Está escrito aonde? Mais à frente a gente vê que tudo isso é visualizado no perispírito, que mais à frente nos livros de André Luiz ele aprofunda, não o nosso lar. O nosso lar, como ele não sabe exatamente o que é, ele descreve como holograma. E ele fala assim, o espírito observou a veneranda, observou o holograma, o médico Henrique Luma observou o meu holograma, e no holograma estava descrito todo esse desastre, inclusive o sentimento. E aí ele fala, né, chato, né? Você veio como suicida. Suicida, né? Fica sem graça. O médico é simpático. Aí ele vai. Muita raiva, muita comida, bebidas exageradas, você fumou, teve poucas horas de descanso, porque é importante dizer, ele era extremamente dedicado ao seu trabalho. Viajava e estudava dias e noites sem fim. Chegou a ser conhecido como o homem da última vela. Não tinha luz elétrica, né, gente? Então, ele estudava livros e livros e livros até acabar a última vela, que é quando ele ia finalmente descansar. Somado tudo isso, ele acabou indo para o umbral, passando pelo umbral como suicida, que é aquelas criaturas que ele vê, descreve, e também lá no nosso lar ele é recebido como suicida. E aí foi a primeira vez, estudando a doutrina espírita, que eu ouço o termo suicídio involuntário. Porque como a gente conhece a palavra suicida, né? Se matou, foi lá, se enforcou, se jogou, fez e aconteceu. Eu nunca, não sei vocês, eu nunca tinha ouvido esse termo involuntário. O involuntário é essa parte, é o que a gente, é a raiva que a gente guarda, é a briga que a gente não dispensa, é o rancor, é a mágoa, é o não perdão. Eu não perdoo, ele não merece perdão. Não merece mesmo. Quem te magoou não merece perdão, mas você merece perdoar para não morrer de mágoa, de dor. Não ir para o teu holograma, que você em momento nenhum pensou em perdoar. Se quem você perdoou merece ou não é outra palestra, tá? Venham assistir uma sobre o perdão, que é maravilhoso. Aqui nós estamos dando uma passadinha em nosso lar, en passant. Deixa eu ver aqui outra curiosidade. Aí essa questão de André Luiz ter sido recebido pelo ministro, depois ele fica internado, passa um tempo, e aí ele é apresentado a Lísias. Lísias tem uma função muito interessante, ele é um misto de enfermeiro,
com conhecimentos médicos, capaz de também medicar se necessário for. E eu escrevi aqui para não esquecer. Só que eu esqueci onde está. Clarencio Lísias. Daqui a pouco eu acho, gente. Que eu escrevi aqui sobre Lísias. Cuidador da saúde. Lembrei. Ele não só, ele é uma função maior do que enfermeiro. Quando a pessoa vai melhorando, né, tá para sair já do hospital, aí ele leva André Luiz para passeios, mostra o nosso lar. Nesse momento que ele apresenta o nosso lar, é quando ele passeia de aerobus. Aí isso já impacta, é 1940. Mal tem ônibus, não tem luz elétrica, não tem telefone. E André Luiz entra num veículo que flutua e voa. E aí Lísias, a mente de André borbulha. Meu Deus, que é isso? Mas que é isso? Mas que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Aí Lísias fala, André, aqui estão muitos engenheiros que estão aprendendo essa tecnologia que tem à disposição no nosso lar e encarnando na Terra. Daqui a pouco tudo isso tem lá. E aí nós também tem outra parte tecnológica, que na Terra, em 1940, não tinha nem telefone, e lá a comunicação... Como é o nome disso aqui? Esqueci. Internet, a transmissão simultânea, que Veneranda faz, simultânea. A prece em nosso lar, que é outro ponto importante, todos os dias, às 6 horas, é o que ele mal levanta da cama, ele percebe. Quando ele chega na janela, respira aquele ar, sente o sol. Estava sentindo dor, só nesse contato com o sol, ele já se sente melhor. E aí, ele nossa, que estranho. Ele estava sentindo um pouco de dor, vai penosamente até a janela, pega sol, respira e se sente melhor. Agora, nós estudamos, eu, por exemplo, tive uma doença muito grave por falta de sol. Porque eu não tomei a quantidade necessária de sol, a vitamina D foi lá embaixo e uma doença oportunista me pegou de jeito. E o sol em nosso lar, assim como o ar, assim como a noite, assim como o vento, a luz, tudo isso é terapêutico. E ele percebe, não que ele desencarnou, já ficou inteligente, já ficou sábio, já pega tudo, já entende tudo. Não. Desencarnou, está do mesmo jeitinho, né? Em vários diálogos, ele se melindra, ele se chateia, se disser que ele é suicida, fica magoadinho. Tudo isso, tudo que ele era na Terra, ele continua lá. Ele só retém. Segurei meu pensamento. Eu ia dizer, aí eu não disse não. Pensei 2 vezes. Ele recebe filtro. E aí Lísias fala para ele dessa questão do sol e da alimentação. A respeito da alimentação, é um dos capítulos muito interessantes, que aí a mente de André Luiz borbulha. Quando Lísias, num dos passeios com ele, aí ele se sente cansado, sente aquele mal-estar. Aí pede, vamos sentar um pouquinho nessa praça linda, maravilhosa? Vamos sentar. Quando ele senta, Lísias fala. Aí ele, gente, aqui é muita gente, né? É 1 milhão. É 1 milhão de habitantes. Como que essa gente toda come? Como que é feito as coisas assim, não tem esgoto, a céu aberto? Ele era médico. Conhecia os problemas sanitários, do esgoto, as doenças. E ele percebeu a higiene, a limpeza, a beleza. Ele falou, como funciona isso daqui? Aí Lísias discorre, depois fala assim, a alimentação teve um problema. Aí, problema? Teve problema na alimentação? Teve, André. Porque
quando nós retornamos da terra, o que a gente quer? Daqui já deve ter gente morrendo de fome. Já deve ter gente aqui ouvindo a palestra e pensando, vou comer isso e aquilo, aquilo outro, vou beber, sei lá o quê. E não é diferente quando a gente desencarna. A gente quer uma coisinha substanciosa, né? Arroz, feijão, macarrão e molho. E isso deu ao governador uma trabalheira danada, muito trabalho. O governador, então, chamou uma equipe de 200 espíritos altamente, altas esferas. Ele fala, altas esferas. E trouxe para o nosso lar, para que esses espíritos trouxessem conhecimento para aquela população de que não era necessário uma comida assim tão pesada, né? Que dava para se alimentar de sol, de vento e de um caldo, um pouquinho de caldo. Aí deu um salseiro, mas deu um problema nosso lá, mas foi muito sério. Alguém aqui quer arriscar quanto tempo que esse problema durou em nosso lar? Ninguém? Alguém lembra? Não? Gente, foi 30 anos de problema, de briga, revolução, bate panela na frente da governadoria. Fiquei tentando me lembrar se eu estava lá na frente, porque se disser que de hoje para amanhã eu tenho que ficar com luz do sol, vento e caldinho, eu devia estar lá. Se eu estava no nosso lar fazendo alguma coisa, eu fui para a governadoria bater panela. Ah, fui, gente, que isso? O povo se deu revoltex, era um tal de espírito chegando no hospital, estou morrendo, eu estou morrendo de fome. Aí o médico, meu filho, no nosso lar só tem gente morta, você não vai morrer. Não, eu não aguento. E foi isso. Aí o governador contemplou e chamou, e instruiu, e era reuniões, carinhoso, gentil, simpático, tanto que ele está lá há 140 anos. Gente, 140 anos. Mas o que deu mais problema para ele foi essa questão da comida. Até que resolveu. E mesmo os departamentos que mais deram problema, depois foram até lá pedir desculpas e se tornaram parceiros. E aí, através de reunião, decidiram que 2 desses ministérios que eu citei aqui, vou dizer quais que ficaram com comida, para a gente garantir nossa passagem lá, tá, gente? Tem 2 ministérios que a gente ainda come comida. Deixa eu ver aqui o nome do ministério, está mais atrás. É o do auxílio, esse eu guardei de cor, e esse não. Perdi o nome, gente, eu não sei onde está, mas está garantido. Nesses 2 ministérios a gente come uma comidinha mais substancial, depois a gente passa pela transição. Tranquilos? Fiquei mais calma depois que ouvi isso. 2 ministérios ainda tem uma comida um pouco mais, não é feijoada, é um pouco mais substanciosa. E André Luiz vai passando de instrutor em instrutor, é muito interessante, mas o que ele não tinha percebido, e que acontece em todos os capítulos, desde o umbral, a terrível saudade que ele sente da família. Só que essa saudade dele, ela é bem material. Ela diz assim, ai, queria ver minha linda esposa, doce meiga, abraçá-la. Ele está morto, mas ele cisma que vai ver a doce meiga esposa e abraçá-la. Sentir o beijo dos meus filhinhos, lindo, filhinhos. Só no umbral ele já ficou 8 anos, os filhinhos já tinham casado. E aí toda a instrução dele, que ele pensa que é uma instrução geral, está ali trabalhando essa parte dele, que vai ser, mais no final do livro, bem impactante. Ele é carinhosamente tocado, avisado, ele conhece Tobias. O caso Tobias é ótimo, deixa ele roxo de vergonha. Tobias vive com 2 esposas. A primeira esposa, que desencarnou quando teve o segundo filho, no parto, se viu constrangido, como é que ele ia fazer, 3 filhos, administrar a casa, trabalhar 12 horas,
E aí ele contraiu um segundo casamento. A primeira esposa viu isso, ficou no ódio, não tira a razão dela, ficou com ódio danado, quis matar a segunda esposa, ficou lá na casa dela, tornou aquela casa um umbral, porque o umbral está aqui. O umbral está aqui. Onde você está levando nosso lar ou umbral contigo. A sensação que ele tem quando ele entrega ele. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do plano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência, um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Muito obrigada, queridos irmãos, fiquem com Deus. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, dizendo assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez agradecendo a Ti pela oportunidade bendita de aqui estarmos ouvindo sobre esta obra maravilhosa. Que nesse momento os amigos mensageiros do bem, médicos do Brasil, possam, através do passe magnético, levar a cada um dos nossos irmãos tudo aquilo de que necessita para a sua caminhada. Que todos possam sair daqui mais reconfortados, amparados e auxiliados por Jesus e pelos amigos espirituais. Que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a paz que aqui reina. Que assim seja, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se
Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.